Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. O meu nome é Paulo. E me junto, não com tantos méritos a essa trupe. Tudo bem, Tadeu, Cláudia. Tenho minha vida como professora, administrador de emprego. E a doutrina entrou, eu entrei no filme dos autores há alguns anos. E a gente começa a pesquisar os porquês. O que acontece? Tentar analisar um pouco da nossa vida e como nós nos colocamos na vida. E todos vocês, essa tarde, a gente não sabe. Eu sempre comento que a partir do momento da chegada do meu filho, do meu primeiro filho, a vida tem me levado por caminhos que eu não imaginava. E agora chegou o segundo, e a vida está me levando um pouco mais adiante também. Então é muito bom, muito gratificante estar aqui com vocês. Vou tentar passar um pouquinho do que eu vi, um pouquinho do que eu tenho vivenciado com relação à doutrina dos Espíritos. Pensava eu sobre a minha parte hoje dessa palestra, dessa apresentação, que não é algo exatamente agradável. Não é sobre alguma coisa que a gente gosta de conversar e de falar, mas como também não é o assunto da morte. Herculano pensa um livro muito bonito, muito interessante, chamado Educação para a Morte. É muito interessante a gente ler aquele livro, e hoje a Cláudia nos coloca essa questão da morte, a morte mais lenta, a morte abrupta. Quantas vezes eu falei, eu gostaria tanto de sentar no meu sofá e quanto eu pagar? A minha avó teve essa morte, ela estava toda bonitinha, ela ia sair para o lanche da tarde com uma prima minha, sentou no sofá e a minha prima notou que ela estava demorando, abriu a porta de casa e a vozinha estava deitadinha, sentadinha no sofá, prontinho, se vestiu bonitinha para o plano espiritual. Eu não sei como foi, A gente fala assim, ai que bênção, mas um choque, ela e o nosso choque. E aí, a partir do momento que desencarnamos, a nossa grande dúvida sempre é para onde que vai acontecer conosco. Eu não sei se nós temos mais medo da morte física ou muita gente diz, eu queria morrer sem sentir dor, de preferência. Ou se nós temos aquele grande medo para onde com certeza todos nós sonhamos aqui com o nosso lar, Muitos de nós já têm comprado, já têm feito o seu consórcio, o seu leasing, já guardando um espaçozinho no nosso lar. Não é verdade? Nós todos vamos para o nosso lar, com certeza. Mas eu vou fazer um estágio no outro lugar antes. A nossa dúvida, o nosso tema de hoje é mundos espirituais inferiores, regiões, cidades e regiões purgatoriais. Mas aqui nós estamos, veja, eu já fiz questão de colocar um pano de fundo um pouco mais denso, não tão colorido, para que a gente possa analisar um pouquinho mais essa questão. E esse é um problema, essa é uma preocupação que nós temos de muito, muito tempo. Aqui por volta do século XIV, nós temos uma grande obra literária que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, onde ele fala do inferno, ele fala do purgatório, ele fala do paraíso, que era localizado dentro da terra. O inferno tinha 9 círculos de sofrimentos. Olha os sofrimentos que ele coloca. Os virtuosos pagãos, já não eram tão assim maus, Eles ficavam no primeiro nível. A luxúria, gula, ganância, ira, heresia, violência, fraude, traição, todas elas iam determinando onde nós nos colocaríamos nesse inferno. Mas o que são luxúria, gula, ganância, ira, violência, fraude e traição? O
que é isso na nossa personalidade? O que são esses aspectos? São aspectos não tão felizes que nós trazemos dentro de nós. Eu não gosto de falar da palavra defeitos, porque nós somos criação de Deus, então nós não somos defeituosos. Nós temos ainda potenciais que nós não descobrimos, que é diferente. Não temos defeitos. Mas nós temos traços, né? E aí, a partir dos nossos traços, Dante já nos colocava num determinado ponto no inferno. O que nós conhecemos na literatura espírita, na doutrina espírita, é a questão do umbral. O que é umbral? Umbral não é passagem pela porta, nem umbral, nem umbral da porta. Umbral. Nós conhecemos muito sobre o umbral através de André Luiz e a obra dele, O Nosso Lar, que nos coloca André Luiz despertando no umbral. Então eu gostaria de passar os primeiros momentos desse vídeo. Uma dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. Minha história estava apenas a começar. Sentia dores no corpo e dores na alma. Um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Bem, lembre-se que nós falávamos da morte abrupta e da morte programada. Quem era André Luiz? Se nós lembrarmos um pouco da história de André Luiz, era um médico, né? Um médico, desenvolvia suas funções, mas era uma pessoa que não tinha a menor preocupação com nada além do agora, do imediato, do que eu posso consumir, do que eu posso viver, do que eu posso usufruir, todo o imediato. E ele foi, de uma certa forma, que foi alimentando esta morte.
E ela chegou. E para ele chegou de que forma? De repente, de uma forma abrupta. E aí ele se vê em determinado momento num outro plano, onde ele ficou durante muito tempo. O que é umbral? Vamos lá, umbral não é uma criação divina. Em tese, somos filhos de Deus, temos o livre-arbítrio, isso tudo é criação divina. E nós, pela utilização do livre-arbítrio, nós podemos criar um umbral. É a criação de coletivo das mentes perturbadas, alimentadas pelos maus pensamentos, sentimentos inferiores, revoltas, angústias e ódios. Mas isso não é uma coisa que a gente vai plantando conscientemente. Eu vou ser egoísta, eu vou ter raiva, eu vou ter maus pensamentos, eu vou ter sentimentos inferiores. É como nós caminhamos, é como nós sentimos as coisas, é como nós elaboramos essas coisas todas dentro de nós. Isso sim, que é muito perigoso, porque nós conhecemos as qualidades do pensamento. Nós sabemos todas as energias que o pensamento tem. O pensamento tem uma direção, ele tem uma energia, ele tem uma frequência, ele tem um objetivo. Então os nossos pensamentos vão montando dentro de nós um determinado perfil. Os nossos sentimentos vão montando dentro de nós, mas não esse nós aqui de carne quentinha, gostosa, como diz o Paulo, mas aquele nosso eu, aquele nosso interno. Espíritos ainda muito ligados na Terra se conservam com as roupas que usavam antes da morte e sentem ainda as mesmas necessidades que tinham: fome, frio, sede, cansado, dor, luxúria. Os espíritos recriam incessantemente os quadros da sua morte. Nós temos, por exemplo, numa trilogia de André Luiz, onde ele fala pela força do amor, da bondade, onde ele fala do resgate de Pilatos nas zonas umbralinas. E quando eles vão resgatar Pilatos, ele está ainda dentro de uma caverna segurando as suas vísceras. Ele recriava desde o instante do seu suicídio aquele momento. E ele imaginava fielmente que os seus intestinos estariam saindo por ali. Por quê? Ao ser preso, porque ele foi preso por Pilatos depois de toda aquela história que nós conhecemos, e era uma desonra para o soldado romano ser preso, e ele cometeu o suicídio. E ficou lá, naquelas turmas e zonas umbralinas, recriando secularmente todos os quadros da sua morte, o que é a força mental. Onde fica o umbral? Nós ficamos perguntando, onde que fica o umbral? Às vezes a gente pensa que o umbral é na casa do vizinho. Não é. Às vezes parece, porque quando a gente vê o vizinho discutindo, o cachorro latindo, o papagaio gritando, a sogra visitando, a cunhada nunca partindo, a gente acha que mora ao lado do umbral. Mas, no nosso caso aqui, o umbral é um universo paralelo, uma outra dimensão, que ocupa sim um espaço invisível aos nossos sentidos, esses que nós temos aqui, que vai desde o solo terrestre até algumas dezenas de metros abaixo, à altura da nossa atmosfera. Como é o tempo no umbral? Revisão do tempo no umbral. Nós vimos agora aqui, André Luiz, o tempo e as condições do umbral são equivalentes na Terra aonde se encontra. Só que com uma diferença. Por exemplo, se é dia na Terra, é dia no umbral. Se é noite na Terra, é noite no umbral. Com uma diferença. O dia é formado por um longo e sombrio fim de tarde. À noite não é possível ver estrelas e a lua aparece com a cor avermelhada entre grossas nuvens. E aí tem uma grande explicação: por que sempre escuro, por que sempre nublado, por que sempre tenebroso? Porque a energia solar, o Sol, tem
inúmeras, vamos dizer, propriedades de vida, propriedade curativa, a luz que ilumina. E as zonas que nós criamos são zonas onde a luz não penetra. Onde está o grau? A sua maior concentração está junto às regiões mais populosas do globo. Então nós temos um grau em São Paulo, um grau no Rio de Janeiro, um grau em Nova York, e temos o nosso grau em Salto, o nosso grau em Itu também. Itu não tem. Eu acho que Itu tem. Inclusive, eu acho que eles descobriram o pré-sal em Itu. Fazendo uma analogia em termos de tamanho, um grau que descobriram em Itu deve ser realmente. Mas se nós pensarmos, vamos pensar em Itu. Se nós pensarmos na história da nossa cidade de Itu, eu moro em Itu agora há 12 anos, Itu foi a cidade mais rica do estado de São Paulo, baseado no trabalho escravo, baseado naqueles negros. Então imagino toda uma situação umbralina que existe na cidade de Itu, que é o atual prefeito Novoso. Cidades de todos os portos, grupos de nômades e espíritos solitários em pântanos, florestas, abismos, vales, montanhas e vulcões, ou seja, todas as minhas criações mentais, aonde as minhas angústias interiores me afinizam, me localizam, o que me apela, o que me constrange, o pântano fedido, escuro, e ali eu vou encontrar os meus afins também dos pântanos fedidos e escuros. Ou então, andar a esmo, sem a menor noção do que está acontecendo, como André Luiz, ele andava a esmo pelo umbral, sem saber o que estava acontecendo, e aí tinha a turma do chicote, tinha a turma da tortura, tinha a turma do sexo, tinha a turma do álcool, e estavam todos eles ali, naquele vale, absolutamente perdidos nas suas ilusões. Além do umbral, que nós vimos aqui com André Luiz, uma das questões a respeito do umbral são os núcleos, são exatamente de núcleos. Que núcleos são esses? Agrupamentos de espíritos semelhantes, não é verdade? Então nós temos, por exemplo, os núcleos dos suicidas, toda a afinização dos suicidas, toda a energia do tirar a vida, ideias mais ou menos semelhantes, estão lá nas cidades ou nos núcleos dos suicidas, nos núcleos dos drogados, dos alcoólatras, dos compulsivos sexuais. E a espiritualidade, nós temos muita impressão, muitas das vezes, que somos planetas ou que somos regiões estanques. Eles estão lá e nós estamos aqui. Mas não é assim. Eles nos visitam em bandos diariamente para se alimentar das energias prazerosas de nós encarnados com os mesmos vícios. É simples. Vamos então, aqui eu não vou fazer nenhuma restrição, nenhuma, como diz o Tadeu, ele não quer o bife no prato, ele quer no espeto, enfim. Por exemplo, eu saio do meu trabalho e tenho que fazer uma happy hour, eu tenho que parar num determinado lugar todo dia para tomar. O meu pai era o famoso pai do schnapps. Meu pai tem que tomar um schnapps quando ele saía, chegava e voltava. Enfim, então eu tenho que fazer o happy hour. Para que você vai tomar aquele drink? Para relaxar, para amortecer os meus sentidos. E aí, os nossos irmãozinhos que estão lá no plano espiritual, nos núcleos dos drogados ou dos alcoólatras, eles estão comigo nessa mesa de bar. Eles estão sentados comigo. Eu sento nessa mesa de bar e tomo a minha cervejinha estupidamente gelada, trincando. Eu não sei como o ser humano ainda aguenta, o Tadeu está falando. Como o ser humano aguenta aquela geladeira toda dessa. Eu tomei o meu primeiro chopp. Poxa, você já vai embora? Vamos tomar mais um. Não, está chegando agora aqui aquela linguiça com uma cebolinha. Ó, achei mais um. E aí eu tomo o segundo
E de repente, alguém no meu ouvido fala: puxa, está tão gostoso aqui. E vai o terceiro, o quarto, o quinto. Eu e o meu parceiro da espiritualidade estamos nos embebedando. E ele está literalmente sentado do meu lado, se alimentando dos vapores do álcool. Ele feliz da vida. E o interessante é, o ser humano volta para casa, ele chega mais ou menos, aí a esposa dele olha para ele e fala assim: você trouxe o leite? Ele olha para a esposa e fala: você acha que meu dinheiro nasce em capim? Ele acabou de sair do bar e deixou lá 10 shows. Bom, o mesmo com os compulsivos sexuais. Uma vez eu vi uma palestra de Paulo Franco falando a respeito dos motéis, a respeito das situações de motéis, e que ele teve que dormir um dia em um motel, num quarto de motel. Imagine Divaldo Franco, um homem que tem um intercâmbio com a espiritualidade, como nós estamos nos vendo, ele vê os companheiros. Imagine o que foi a noite desse irmão no quarto. Mas é o que acontece: os nossos irmãos, ainda muito ligados a essa matéria gostosa, quentinha, eles vêm conosco se aproveitar ou também fazer uso daquilo que nos atrai muito mais. Ou seja, nós temos uma conexão diária, diuturna e até a cada segundo com os nossos irmãos, os menos felizes com os mais felizes. Entre aqueles vales que nós falamos, aí nós temos a questão dos suicidas. E no Apocalipse diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que é isso? Quando nós temos a questão: eu vou acabar com essa desgraça e vou me matar. Comecei a minha desgraça. Fisicamente, eu posso ter acabado com uma desgraça. Está certo que eu deixei a desgraça para quem ficou. Porque o suicídio, ele resolve o problema dele. Ele precisa mais nada, uma questão dele. Ele mesmo. Quando nós discutimos, se eu não dou a vida, se eu não gero vida, se eu não crio vida, eu não tenho direito de tirar a vida. E isso em qualquer circunstância. E aí eu entro nas questões que nós temos, por exemplo, do aborto. Eu não crio vida, eu não posso tirar a vida. Aí vem a discussão de quando eu começo a vida, quando eu termino a vida, mas enfim, não é o caso de agora. Mas vejam bem que nós já temos ali: as pessoas buscarão a morte, mas não encontrarão. Aqui, com relação aos suicidas, eu tenho uma pequena mensagem de Divaldo Franco, que ele fala a respeito dos suicidas e mostra também aquele nosso filme maravilhoso, que é de uma plasticidade incrível, que é o que a Cláudia nos mostrou, do amor além da vida, que trata muito bem dessa questão, né? A mulher não conseguiu lidar com aquelas perdas todas e tira a sua própria vida. Na busca, imaginando que eu encontraria de imediato, e a coisa não é assim tão simples. Olá! O suicídio é um dos atos mais desesperados que alguém pode cometer. Afirmações e relatos de espíritos suicidas revelam que muitos encontram do outro lado. Quem comenta o assunto é o médium e orador Divaldo Franco. Estão alcançando um ao outro através da pintura dela. Olha, eu nunca vi isso antes, Cristo. Você não consegue ver, não é? E você nunca verá.
for. A justificativa que o indivíduo aturdido procure para fugir da vida física comete um crime hediondo. Não sendo ele autor da vida, não tem o direito de interromper. O suicídio está catalogado como um crime hediondo ao lado das guerras, mas também do aborto delituoso, da eutanásia, da pena de morte. Desta maneira, o indivíduo, quando opta por destruir a vida, mesmo que se encontre em profunda depressão, há no seu inconsciente uma rebeldia muito grande contra Deus. De alguma forma, o indivíduo está tentando matar outrem nos denominados casos amorosos e na impossibilidade de destruir aquele que o infelicitou, investe contra si mesmo, procurando interromper o ciclo vital para despertar no além túmulo, com os sofrimentos que defluem da dor primitiva e da soma das aflições decorrentes do seu ato de rebeldia. O suicídio também é um atestado de covardia moral e de profunda ingratidão. De ingratidão por aqueles que ficam, por aqueles que amam, por aqueles que se revoltam e que ignoram muitas vezes os conflitos de que o paciente sempre é vítima. Graças aos avanços das doutrinas psíquicas e ao estudo na atualidade da depressão, constata-se que na raiz de todo ato dessa natureza há um distúrbio de comportamento depressivo que esclarece, mas que não justifica. Porquanto a própria depressão está em curso no fenômeno da lei de causa e efeito. E se o indivíduo levar-se a Deus através da oração, pela prática do bem, pela superação das paixões atormentadoras, é claro que ele irá contribuir grandemente para a sua saúde comportamental, a sua saúde emocional, a sua paz, evitando o suicídio. Suicidar-se. Aqui, Cláudia, com muito mais propriedade, pode falar a respeito desse fenômeno da depressão. Eu gosto de imaginar que de volta coloca, não conheço, está tão profundo, mas afora as causas biológicas da depressão, que elas existem, há também uma negação do que não me convém, não me agrada. O mundo não está correspondendo como eu gostaria que correspondesse. O mundo não está atendendo às minhas solicitações. Me recuso a interagir com esse mundo. E aí nós vamos encapsulando, nós vamos nos enclausurando, criando esse fenômeno que é a doença da depressão. Sempre lembrando que nós não estamos sozinhos. Nós não fazemos as coisas conosco sozinhos, de forma solitária. Tem uma pessoa que tem um respeito muito grande, espírita e YouTube, com quem eu aprendi um pouco, alguma coisa, que tem no mínimo 70 anos de doutrina espírita, que é um ser que, enfim, eu gostava, porque ela não alisa a cabeça da gente, ela olhava para mim e falava assim: Cláudio, deixa de ser preguiçoso, vai trabalhar. Quando eu começava a me queixar de alguma coisa, ela vai trabalhar. E ela sempre me disse que os nossos irmãos espirituais, aqueles que nós chamamos de obsessores, que nós gostamos, ela sempre me dizia que são os seres mais educados do universo. Como assim educados? E ela falava: é simples, Cláudio. Os nossos obsessores batem na nossa porta e perguntam: posso entrar? E as nossas pequenas imperfeições abrem a porta, reganham a porta e falam: entrem. E nós fazemos ao contrário, né? Quando a gente dá o famoso trucão, foi o obsessor. Quando a gente tem uma infelicidade, foi o obsessor. Quando a gente recebeu da vida, como diz Tadeu, que a vida só devolve para a gente o que a gente deu, quando a gente recebe da vida alguma coisa de volta, a gente fala: são as legiões que me acompanham. Mas não é bem assim. E no caso do suicídio, no caso do alcoolismo, no caso da compulsão sexual, no caso das drogas,
Nós vamos falar um pouquinho mais adiante aqui dos vales dos drogados e dos laboratórios da espiritualidade, nas zonas umbralinas que estão matando as nossas crianças hoje. Mas isso tudo tem a ver com as nossas pequenas imperfeições ainda. Então, se nós ficarmos no padrão vibratório um pouquinho mais elevado, quando nós encararmos as vicissitudes da vida como desafios e não como problemas, como oportunidades de crescimento e não como obra divina tentando nos ajudar, eu vou afastar um pouquinho mais esses irmãos da zona umbralina e o melhor de tudo, eu vou melhorar a qualidade de vida deles na zona umbralina, porque eles estão nos observando o dia todo, diuturnamente. Em suicídio, nós temos a obra clássica da doutrina espírita, que é Memórias do Suicida, de João Amaral Pereira, que fala do espírito Camilo, dele, aos 65 anos, suicida-se acreditando que a morte seria o fim do seu sofrimento. Mas como na profecia de Jesus, que nós vimos ali anteriormente no Apocalipse, a morte não aceitou. E ele, então, por mais de 50 anos, experimenta todos aqueles dramas na zona umbralina. Esse foi um livro, por exemplo, que eu tive muita dificuldade de ler. Eu tive que tentar 3 vezes ler esse livro. A primeira vez eu não saí do prefácio, a segunda eu li 25% do livro e a terceira eu falei, não, pausa em cara, porque tem alguma coisa aí. Né? Às vezes a gente não gosta de olhar para o espelho. Né? Então, recomendo a todos que leiam esse livro e ela dá um quadro muito interessante de como é o Vale dos Suicidas. Um lugar coberto de matérias escuras, fétidas, lembrando fuligem, imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. Um ar pesado, asfixiante, gelado, alimentado por vulcões. E ao respirarmos, os espíritos anergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas nas suas mais do que cinza e calma invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol. Olha que eu falava das energias do sol. Como nós somos habituados às energias do sol, que é uma dádiva celeste que abençoa a terra. É um relato bastante claro, né? E é até difícil da gente ler essa sequência de palavras, como por exemplo, repugnante, escorregadio, pastoso, imundo. Então a gente tem realmente uma noção, né, desse ambiente. As regiões das sombras. Em Efésios nós temos: não temos lutar contra a carne e o sangue, prestar atenção, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nessas regiões da sombra, nós temos o que nós já falamos, os espíritos que se agrupam por afinidade, como nós. Nós estamos aqui unidos agora com uma questão de afinidade, uma afinidade principal. E se unem de acordo com o seu nível vibracional. Muito claro isso também, né? É uma questão tranquila. A gente só se agrupa com aqueles com os quais nós temos afinidades que vibramos da mesma forma. Já ouviram 2 pessoas negativas conversando? Ou já ouviram uma pessoa positiva com uma pessoa negativa dar de braço e sair pela rua? Não. São coisas totalmente distintas, vibrações distintas. Existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes e elas são extremamente organizadas, com segurança e tecnologia de ponta. Eu vou citar um caso que eu vi recentemente, onde foi mencionado numa reunião de desobsessão, uma determinada pessoa solicitou que fosse mostrado algo que estava acontecendo, porque de repente a sua vida física aqui estava um caos, e a pessoa não conseguia mais dormir, não conseguia mais concatenar os seus raciocínios, não conseguia fazer as coisas básicas do dia a dia.
E na reunião de sucessão apareceu então a informação que no laboratório, em determinada zona umbralina, haviam sido colocados equipamentos vibracionais direcionados para a casa dessa pessoa, e especificamente para essa pessoa e aonde ela ia, só direcionando a vibração de coisas ruins. Sim, e direto, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não é capaz, está tudo dando errado. Como nós somos essas fortalezas, né, das nossas convicções, dos nossos sentimentos, das nossas potencialidades, o que acontece? Eles estavam batendo a porta com altos equipamentos e essa pessoa abriu a porta. E isso é trabalhado diariamente, a cada instante, nas zonas umbralinas. Eles são organizados com os seus exércitos, tem segurança, porque não é assim a todo instante que a espiritualidade mal adentra nessas ruas, e com tecnologia de ponta. E lá nós temos esses líderes que são chamados de chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, reis ou dragões. São espíritos extremamente inteligentes, mas que usam sua inteligência para a prática consciente do mal. Eu imagino, por exemplo, nós temos a literatura a respeito durante a Segunda Guerra Mundial. Se nós pensarmos no que foi feito no plano espiritual inferior na Segunda Guerra Mundial, que inclusive ocasionou um grande expurgo na Terra desses espíritos, por exemplo, Dr. Josef Mengele, médico alemão, um gênio de cientista, dedicado ao mal. Um gênio. São estudiosos da magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Quase sempre veem o bem e os bons que podem pôr em risco sua posição de liderança. A ideia é virar o mundo como nós conhecemos. Então, quando nós pensamos, e aí a Cláudia também colocou de uma forma muito oportuna esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, este é o momento onde estes laboratórios, onde esses cientistas políticos do mal no plano inferior estão se utilizando dos nossos pequenos imperfeições e assoando, nos insuflando, fazendo que se crie um clima, como se está conseguindo, um momento de terror, um momento de ódio, um momento de desesperança, um momento de ou ele ou eu, ou o meu candidato ou nenhum candidato. Nós não podemos acreditar que isso seja obra só nossa, porque essas forças do mal atuam ao redor do mundo inteiro. O planejamento do 11 de setembro nos Estados Unidos foi planejado aqui. Foram forças do mal que planejaram aqui. Muitos dos kamikazes que na Segunda Guerra Mundial atiraram os seus aviões em cima dos seus inimigos, eles estavam lá no 11 de setembro também, nos Estados Unidos. Por isso nós temos que lembrar mais uma vez que nós não estamos sozinhos, nós somos intercambiantes. Então, a partir do momento que nós deletamos alguém no Facebook porque ele não comunga do Aécio ou da Dilma, nós estamos dando energia para quem? Aqui. Nós estamos alimentando esses laboratórios aqui. E isso é um exemplo momentâneo, mas isso em todos os momentos dos nossos dias isso acontece. O que são esses dragões? Existe uma literatura bastante vasta sobre os dragões. Suas características espirituais adquiriram já uma metamorfose reptiliana. Eles realmente, perispiritualmente,
já se transformaram em forma de répteis pelas diversas quedas constantes. Ora, nós sabemos que todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes, elas nos deixam impressões no nosso perispírito. Nós trazemos o nosso perispírito tudo aquilo, porque é um intercambiante, de dentro para fora e de fora para dentro. As impressões ficam gravadas em nós. Imagina marcando o mal, como esse perispírito se coloca. Nós não temos noção da extensão dessas verdadeiras nações astrais, organizadas no submundo pelo poder do mal, que sob o clima de conflitos bélicos dos nossos tempos, acabou sendo criado um intercâmbio satânico sobre a face da Terra. É só a gente analisar que já morreu muito mais gente desde a Segunda Guerra do que na Segunda Guerra. E conflitos. Nós temos conflitos pipocando o tempo todo. A indústria bélica cria cada dia mais instrumentos mais pavorosos. Se nós somos capazes de imaginar que quando criamos o belo, quando criamos o bonito, quando criamos o positivo, nós temos que imaginar também que somos capazes de criar o mal, o destrutivo, que habita dentro de nós e está aqui com eles. Na verdade, nós temos que acreditar nas duas coisas. Nós somos capazes do belo, nós somos capazes do não tão belo também. E eles lá, nessas cidades, estão nos ajudando nesse sentido. Nós temos a literatura espírita, por exemplo, no momento do carnaval, nessas zonas umbalinas, do que é o carnaval deles com o nosso período de carnaval. Os laboratórios dessas cidades, como ele diz, cientistas desenvolvem projetos para manipular líderes e governantes, com o objetivo de estabelecer o caos social, religioso, ecológico e político. A ideia é estabelecer realmente um caos, que nós nos desintegremos. Em meio a guerras, genocídios e níveis de poluição, as trevas esconderiam o sol. Olha aquela questão das sombras, das energias. Senhores da escuridão, senhores de emergir a superfície e implantar sua política tenebrosa em âmbito planetário. Ou seja, a ideia é trazer o subterrâneo para todo. O poder dos dragões, seres antiquíssimos dedicados ao mal, não cessa por um instante sequer. Eles estão sempre planejando. Por exemplo, como destruir a doutrina dos espíritos? Como? Basta deixar os espíritos brigarem nos centros deles. É ou não é? E nós temos aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita, onde começou a destruir a casa espírita? Na sala de paz. Foi na sala de paz que um tem um passe mais poderoso, o outro, o visitante do centro, ele só toma passe por trás dele. Eu tenho um passe, toca de livro. Né? Isso aí. E aí, vão, né, nas nossas vaidades, e aí a gente começa a criar aquele exército de acólitos, de nossos seguidores. Aí o cidadão faz parte da orientação fraterna na casa espírita, do atendimento fraterno. Ele já é mais top de linha. Então ele termina de fazer o atendimento fraterno e fala assim: olha, no seu caso, eu acho 4 sessões de obsessão, não, mas quando você voltar para casa, fale só comigo. Eu conheço o seu problema. Eu posso lhe ajudar. É ou não é? Quem está agindo nesse momento? A minha vaidade, que nós somos vaidosos, egoístas, em combinação com os nossos amiguinhos ali. Então, é muito simples, não precisa fazer nada, é só deixar os próprios espíritas se destruírem mesmo dentro das suas casas espíritas. Viu? Quero falar nesse momento sobre, eu falei do Vale dos Drogados, eu queria falar sobre essa questão das drogas, é uma coisa que me estarreceu. Por que o crack é tão poderoso? E não é agora só uma questão do crack.
todas essas drogas novas, sintéticas. Esses dias descobriu-se que o rapaz que morreu na USP em São Paulo aos 20 anos de idade, filho exemplar, estudante fantástico, morreu por uma infeliz combinação de uma droga que tem uma sigla de E, B, C, A, Z, X, Y, K. Ele ingeriu aquela droga, que tem um potencial tão grande que matou o garoto. Porque ele combinou, provavelmente, ele não devia estar tomando Kisu, então ele combinou isso com mais alguma figura. Kisu, eu nunca morri de Kisu. Eu cresci com Kisu, enfim. Por quê? Por causa dos ovoides. Nós temos na literatura de Jean-Pierre a questão da explicação dos ovoides. O que são os ovoides? São entidades espirituais que criaram dentro de si o mal através de vícios de toda sorte e se tornaram escravos dos vícios antigos e, numa verdadeira simbiose, eles foram se formando como um ovo, sem a gema, só com o olho. Esses são os ovoides. Convivem, eles permanecem com vida e permanecem nessa situação de dor e pena por décadas e mesmo séculos. E esses espíritos, esses cientistas dos laboratórios, o que eles fazem? Nessas fórmulas das drogas, eles associam os ovoides, eles inserem os ovoides nas drogas. Por quê? Porque ele é um verdadeiro intercâmbio entre o espírito encarnado que está consumindo aquela droga e o ovoide que vai poder continuar dando continuidade às suas sensações de vícios. E é por isso que é devastador, porque ele é potencializado por um ser que cristalizou o seu perispírito numa forma de ovoide e que está naquela droga também. E aí? Se não vencerem o vício, todos voltam para a vida imortal como suicidas e responsáveis pelo destino humano. Ou seja, o drogadito com o seu ovoide vai se intercambiando por séculos e séculos e séculos. Ora, uma das formas da gente destruir, veja o que acontece em São Paulo, veja o que acontece na Cracolândia, e nós temos Cracolândias espalhadas pelo Brasil inteiro, onde não se consegue vencer isso. O traficante, se não é aquele a serviço, o espírito a serviço do dragão, fornecendo a droga. O chefe do traficante não dá nem besta de consumir a droga, porque ele sabe o que acontece. Mas aquele coitadinho, aquele espírito que já desencarnou e quer continuar usando a droga, ele vai voltar também. Então isso é todo um trabalho que não cessa, aparentemente. Chico Xavier visitou quando desdobrado uma cidade estranha e Emmanuel o levou. Aí Emmanuel informa que era governada por entidades mentalmente vigorosas, negativas em termos de ética. Então ele mostrou tudo como eram aquelas ruas estranhas, cordões carnavalescos, entidades que se esperavam em exibições pornográficas, eróticas e manchadas. Nós temos nos livros Os Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo Franco, nós temos uma descrição muito clara desse tipo de coisa. No livro também, Entre Dois Mundos, também de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, nós temos toda essa explicação desse verdadeiro universo paralelo em que nós vivemos, essas cidades inferiores. Plural. Como eu falei, então, resumindo, nós contribuímos para a existência do umbral. Então, não é? Nós contribuímos para a existência do umbral. E podemos contribuir para reduzir o sofrimento que existe nele. Podemos ou não podemos? E a influência negativa que o mesmo exerce sobre os encarnados. Ou seja, a partir do momento que, por exemplo, numa mesa de desobsessão, nós recebemos uma entidade sofredora que foi trazida até essa reunião, as nossas vibrações de amor já vão fazer tão bem esse choque anímico para essa entidade, que ela vai voltar para onde ela está, já querendo melhorar um pouquinho, já aguardando um socorro. Desde que nós podemos modificar essa situação. Eles não são nossos inimigos.
não estão abandonados por Deus, mas espíritos que precisam de compreensão e ajuda como nós. Como nós. Não são diferentes de nós, mas semelhantes que vivem lado a lado conosco todos os dias, observando os nossos atos, analisando os nossos pensamentos, vigiando os nossos sentimentos, prestando atenção às nossas atitudes. E aí quando nós falamos, eu não quero ir para o grau quando eu desencarnar, eu vou para o grau quando eu desencarnar, não tenho a menor dúvida, eu só estou negociando um período. É uma coisa que eu estou negociando. Por exemplo, o Divaldo Franco sempre diz que não tem medo da morte. Ele tem um certo receio. E eu sei que eu vou para o umbral, né? Mas eu estou negociando um tempo. Mas eu já pensei também, se eu não quiser ir para o umbral por afinidade, eu vou ter que ser um pouquinho melhor, mais ético. 24 horas por dia. Agora, sim, se nós passarmos pelo umbral, será na condição de quem leva ajuda sem medo, sem preconceito e sem sofrimento, não de quem precisa de ajuda para superar seus próprios medos, preconceitos e temores. Ou seja, eu vou para o meu estágio, mas quando lá estiver, eu vou tentar ajudar meus companheiros. Meu amigo, estamos todo mundo aqui de volta. Então vamos lá, vamos rezar um pouquinho, vamos trazer o meu interior bom. Não a desgraça, meu Deus do céu, o bicho não tem que. Não. Eu preciso estar aqui com vocês, porque nós precisamos ainda entender da justiça divina, da fé, que não somos desamparados, que não somos abandonados ao erro, que as nossas tristezas não são tão importantes assim. As nossas dores não são as maiores dores. O sofrimento, as dores, não são as maiores. E não é verdade que quando nós estamos num momento muito difícil para nós, sempre tem alguém que bate a nossa porta, que nos telefona, que nos consulta. Esses dias mesmo no Facebook, dizem que a gente não deve colocar as coisas de uma forma pessoal, mas eu ponho de uma forma pessoal. E se servir para alguém, que bom. E eu estava pensando, meu Deus, que mal fazer a Cristo, e que salsinha na tábua dos meus amigos, e não sei o que, aquela coisa toda. E eu estava assim, todo sofrido. E aí, no Face, uma pessoa que eu nunca vi na vida, clica e fala assim, dizem que você é meu primo. Eu fui olhar quem é a pessoa e pensei, realmente, por essa árvore genealógica que eu tenho no Nordeste, você é minha prima do 3º grau. Ela me diz, você teria um momento para mim? Eu nunca falei com essa pessoa. Eu estava me sentindo super mal. Eu nunca falei com essa pessoa. E ela começou a elencar todos os seus problemas, da sua angústia, das suas necessidades, dos seus sofrimentos, das suas dores. E é bom que no Face a gente não está olhando para a pessoa, a gente fala assim, Senhor, já entendi. Entendeu bem? Eu fui responder. Não é, nós vamos fazer isso no lugar também. Nós vamos trazer, na nossa passagem, que vai ser breve, entre julho e agosto, provavelmente, com exceção de alguns, nós vamos trazer também essa questão de oferecer e de dar. E aí, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na terceira parte depois do nosso intervalo, que é a parte do Tadeu, porque ele está com suas asas atrás do seu cruzeiro, que nós vamos então para os nossos planos superiores, que nós vamos então efetivamente, eu gostaria de deixar também a ideia de que Deus não nos desampara nunca, em momento algum. Ele permite que nós chafurdemos nas nossas iniquidades. Deus permite que eu caia. Ele me deu o joelho com dobradiça a levantar. Alguns problemas já falam, não vou dizer que.
Ele, como Pai amoroso e amantíssimo, é como nós fazemos com os nossos filhos. Eu estou aprendendo isso com meu filho. Ele começa a sofrer, ele tem dificuldades, ele não entende muito bem alguns sentimentos. Eu ouço e deixo ele sofrer aquela dor naquele momento. Porque se ele não sofrer aquela dor, eu vou criar um aleijado emocional. Eu quero que meu filho se desenvolva na sua plenitude, que as asas dele sequem e que ele voe, porque são aqueles seres que Deus nos dá em um determinado momento, para que a gente possa usufruir da companhia desses espíritos maravilhosos que nos foram dados por Deus, para que passemos com eles um tempo melhor possível. E como nós espíritas sabemos que este não é o nosso lar. Este é o nosso momento de aprendizagem. Retornaremos ao plano espiritual alguns mais cedo, alguns mais tarde, todos de acordo com a sua programação. Então, muito obrigado por essa tarde, que Deus te abençoe e muito obrigado pela paciência.